Olá, meus amigos do Centro Espírita Caminho do Evangelho. Estamos de volta para trazer mais uma vez a mensagem do Evangelho nesse momento de profundas, ainda intensas, necessárias reflexões acerca do momento que estamos vivendo, das mudanças que ocorrem no nosso mundo, no nosso planeta, mas sobretudo das mudanças que devem ou deveriam acontecer aí no íntimo de cada um de nós. É um momento de profundas reflexões, repetimos. O Evangelho de Jesus é o roteiro mais seguro nesse momento, e sempre foi, na verdade, mas mais especificamente nesse momento, porque exige de cada um de nós uma autoanálise, uma autorreflexão e, consequentemente, uma autotransformação. É um período que não é novidade para ninguém, que a gente passa por uma fase de mudança. E repetimos, a mudança ela é exterior, o planeta muda, nós sabemos, mas essencialmente a mudança é interior. E hoje nós trouxemos um tema que talvez aparentemente fuja um pouco assim do nosso habitual, das observações com relação a cuidado com pandemia e tal. Talvez fuja um pouco, mas talvez não fuja não. Porque nós falaremos hoje a respeito de uma mensagem muito interessante, de um espírito pouco conhecido. Aliás, tem uma única mensagem desse espírito, é um espírito da codificação. É um dos grandes espíritos que auxiliaram Allan Kardec na codificação do espiritismo, mais especificamente com a mensagem no Evangelho segundo o Espiritismo. Por isso o nosso tema, evidentemente, que gira em torno do Evangelho. A mensagem de Cheverus, ou Cheverus, como queiram. E nós falaremos sobre o emprego da riqueza. No período de pandemia, sim, muitas pessoas estão pensando, passando por dificuldades na obtenção dos seus recursos, não é? Do trabalho, que faltou para muita gente. Muitas pessoas estão enriquecendo, sim, esse é um fato, com a pandemia, ou durante a pandemia, ou apesar da pandemia. Por isso, com ou sem recursos materiais, nós falaremos sobre o emprego da riqueza, mesmo porque as nossas riquezas não são somente valores amoedados, não é só dinheiro, não. Dinheiro, os posses materiais, não. Eu diria que as maiores riquezas que nós temos, elas são de outra origem, de outro nível, são riquezas morais. São valores morais, são conquistas interiores, e nós também procuraremos fazer uma mescla aqui dessas duas riquezas. Nós convidamos a todos para que juntos façamos uma oração de agradecimento a Deus por essa oportunidade, pelas bênçãos dessa oportunidade, da nossa família espiritual aqui reunida, por meio ainda dos recursos eletrônicos, mas estamos unidos. Porque o que manda nesse momento é a união do nosso pensamento, dos nossos sentimentos, das nossas almas, dos nossos interesses, porque podemos, com a permissão divina, com orientação também que temos da espiritualidade, utilizar bem esses recursos eletrônicos. E é por intermédio deles que nós entramos no seu lar. Estamos diante de todos vocês agora, pedindo a Deus para que os abençoe, para que nos abençoe, para que todos nós sejamos encontrados com saúde, em paz, e aqueles de nós que passamos, suportamos as consequências da pandemia, que nós tenhamos a confiança, a fé, a esperança para suportar e bem, com resignação e com coragem, as dificuldades no campo da saúde. Abençoa, Jesus, todos nós. E permanece conosco, amigo querido, hoje e sempre, te pedimos. O Evangelho segundo o Espiritismo, meus amigos, essa obra magna, chamada muito apropriadamente o livro Luz da Codificação. No capítulo 16 desse livro, que tem o título Não se pode servir a Deus a Mamon, nós temos uma mensagem, já falamos de Cheverus. Dentro desse capítulo tem vários tópicos. Salvação dos ricos, preservar-se da avareza, Jesus na casa de Zaqueu,
A parábola dos talentos também está ali. Utilidade providencial da riqueza, provas da riqueza, da miséria, desigualdade das riquezas. Por que que alguns de nós temos recursos, outros nós não temos? E o nosso tópico de hoje será um tópico dentro das instruções dos Espíritos, que tem a verdadeira propriedade, desprendimento dos bens terrenos, transmissão da riqueza, e o deles que nós escolhemos, o ponto que escolhemos, é o emprego da riqueza. Repetimos, é uma mensagem de Cheverroux, um espírito que, pelo nome, evidentemente, fica claro que ele viveu na França, né? E tinha um nome muito interessante. Tinha, não, tem, né? Jean-Louis N. Madeleine Lefebvre de Cheverroux. Parecem vários nomes, né? Parece o nome Jean, parece o nome N, parece Madeleine, parece Lefebvre, parece Cheverroux, mas é um nome só. Repetimos. Jean-Louis N. Madeleine Lefebvre de Cheverroux. Esse espírito ele deixou uma mensagem muito interessante no capítulo 16, que é o emprego da riqueza, sobre como nós devemos empregar a nossa riqueza. E como o capítulo fala sobre, tem essa proposta, não se pode servir a Deus e a Mamon, nós podemos inicialmente começar a pensar qual a diferença, o porquê que a distância melhor entre servir a Deus e servir a Mamon. Isso é muito claro, não precisaria de uma explicação mais profunda. Mas mesmo assim nós vamos dizer aí o porquê desse paradoxo tão grande que esse capítulo 16 nos traz. Vamos lembrar, por exemplo, que Deus, ou primeiramente que Deus, é o que há de mais importante para todos nós, evidentemente. Por mais que algumas pessoas não creiam em Deus, existem ateus sim na Terra. Infelizmente ainda existem ateus, e são muitos. Mas a doutrina espírita, baseada com esse primeiro princípio na existência de Deus, traz também na primeira questão de O Livro dos Espíritos, que é Deus, lá na primeira parte das causas primárias. Allan Kardec, inteligentemente, não pergunta quem é Deus, porque Deus não é uma pessoa, Deus é a inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas. Isso todos nós já sabíamos, né? Mas estamos fazendo aqui esse paradoxo para poder entender por que que esse capítulo fala que não se pode servir a Deus, ao Criador de todas as coisas, e a Mamon. Sabendo que Deus é essa energia, essa força criadora, nós vamos buscar, então, um contraponto, Mamon. Tem muitas interpretações para Mamon. Alguns dizem que ele seria o próprio anticristo ou antideus, se é que pode existir um antideus, porque na verdade não existe, né? Uma força tão poderosa quanto Deus, fazendo oposição a ele, mas não é assim. Por isso trouxemos a primeira definição de Deus como inteligência suprema. E vale acrescentar aqui que Deus é amor em essência, é o amor em ação. Deus é puro amor, é a pura verdade, na sua mais absoluta essência. Mas no capítulo 4 de O Céu e o Inferno, nós temos uma, um esboço muito breve do que poderia ser esse tal Mamon mencionado. Tanto nas Escrituras, no Evangelho encontramos, em vários lugares encontramos. E nesse capítulo 16 não se pode servir a Deus e a Mamon. Nesse capítulo 4 de de O Céu e o Inferno, existe um breve esboço do inferno cristão. Foi de lá que surgiu essa expressão. E Allan Kardec fala no capítulo 4, trouxe uma explicação bem interessante que me permitam, que ele começa dizendo assim, que quase nada se conhece da ralé demoníaca, desses vis espíritos que compõem as legiões de vampiros, sapos, escorpiões, corvos, hidras, salamandras e outros animais sem nome, que na verdade são todas criações humanas. Já vamos deixar aqui de pronto. Essa ideia do mal é uma criação humana. Conhece-se, porém, diz Allan Kardec, os nomes de muitos dos príncipes que comandam tais legiões, entre os quais, olha só que interessante, Belfegor, que seria o príncipe que comanda as tais, ou desculpe, que seria o demônio da luxúria. Belfegor. Interessante, né? Já ouviram falar nisso? Eu não tinha ouvido falar. Abaddon ou Apolion, seria o deus dos homicídios. Beuzebu, deus dos desejos impuros, ou senhor das moscas, que engendram todo tipo de corrupção.
E, enfim, nós encontramos nesse capítulo 4 Mamão, a figura de Mamão, que, pasme, seria o deus da avareza, segundo a gente encontra no capítulo 4. Repetimos, tem outras tradições ou traduções, ou tradições melhor, que trazem como deus do mal, enfim, das trevas e tal, mas não. Aqui no capítulo 4, Allan Kardec traz essa informação de Mamon como deus da avareza, ou um sentimento humano voltado à avareza. Ele prossegue dizendo de Moloque, de Belial, de Baal-Gad e tantos outros, né? Sem falar no chefe, que seria o chefe supremo deles, que seria Lúcifer ou Satanás, aquele que teria sido banido das cortes celestes, né? E se voltado contra a divindade. Todos nós sabemos que são tradições humanas, isso tudo que eu falei para vocês, são criações humanas, simplesmente porque Deus não cria o mal. O mal não parte de Deus. Repetimos, Deus é puro amor, é tudo perfeição, é tudo justiça, é tudo sabedoria. Aí vocês perguntam, mas de onde vem então o mal? E nós repetimos, vem da nossa incapacidade de viver o bem. Quando nós nos distanciamos do bem, nós evidentemente, automaticamente, enveredamos pelos caminhos do mal, que é, na verdade, o caminho da ignorância, o caminho né, da ausência da caridade, do amor ao próximo. Isso tudo configura, de certa forma, o mal, não é? Ainda na parte primeira do Livro dos Espíritos, dos Elementos Gerais do Universo, nós temos outra informação muito interessante, que Allan Kardec nos traz lá na questão 27, sobre os elementos gerais do universo. E Allan Kardec faz algumas perguntas para os espíritos e culmina nessa 27, onde ele fecha, então ele faz uma pergunta que sintetiza bem essa hierarquia, e que é suprema para Deus, porque não existe nada, nem ninguém, evidentemente, óbvio, nada, absolutamente nada é superior a Deus, nem igual a Deus, nem igual a Deus não existe. E Allan Kardec recebe, ele faz a pergunta, então há dois elementos gerais no universo, espírito e matéria? E os espíritos da codificação respondem que sim. Há dois elementos gerais no universo, e acima de todos eles, acima dos elementos gerais, né, espírito e matéria, existe Deus. Deus, espírito e matéria constituem tudo que nós podemos presenciar, sentir na criação. É a Trindade universal. Só existem esses três elementos: Deus, espírito e matéria. Aí sim, nós voltando então para o capítulo 16 do Evangelho segundo o Espiritismo, fizemos essa pequena introdução para que vocês entendam melhor que nada pode se opor à grandeza divina. Nada, absolutamente nada. No capítulo 16, então, de O Evangelho segundo o Espiritismo, não se pode servir a Deus e a Mamon ao mesmo tempo. Há pessoas que servem mais a Mamon aqui na Terra, ou seja, vivem mais para as questões de ordem material, esquecendo temporariamente, que eu digo temporariamente porque todos nós temos a centelha divina dentro do coração, dentro da alma. E cedo ou tarde ela vai se sobrepor a todas as outras concepções de ordem material. Nós somos espírito, né, vivendo uma experiência na matéria. Por isso, para deixar isso bastante claro, é que Cheverru vem dizendo que não se pode servir a Deus e Mamon, resgatando essa informação, e pede para que nós guardemos bem essa informação. Aqueles de nós que temos uma atração pela riqueza, ou que despendemos mais tempo para as questões de ordem material em detrimento das questões de ordem espiritual. Nós que muitas vezes, sim, diz Cheverru, chama atenção, que algumas vezes vendemos a alma para possuir esses tesouros de ordem material para o nosso gozo, das nossas paixões. Ele chama a nossa atenção e diz de novo que nós não podemos servir a Deus a Mamon, porque de fato não podemos. Se nós temos a nossa alma dominada por esse sentimento da matéria, esse Espírito faz o convite para que nós, o mais rapidamente possível, alijamos isso do nosso ser, da nossa alma. Ele faz o pedido, faz a recomendação para que nós façamos isso o quanto antes. Para isso, nós devemos aprender a dar um destino à nossa riqueza, aos nossos bens, à nossa fortuna. Como que nós podemos fazer isso?
Essa é a orientação que Cheverru dá nesse item 11 do capítulo 16. E ele diz que a solução para isso está na instrução, na orientação de Jesus. No amai-vos uns aos outros, ou nos amarmos uns aos outros. Aí está a solução. Simples, não é? O amar um ao outro, nos amarmos uns aos outros, é a solução para o emprego da riqueza. E ele diz que aquele de nós que nos achamos animados desse amor ao próximo, temos a solução para esse problema. Não encontramos dúvida com relação a isso. Na caridade, no emprego correto das riquezas, nós estamos amando ao nosso próximo e, consequentemente, estamos amando a Deus. É lógico que Cheverru também faz deixa bem claro que não se trata de uma doação fria e egoística. Eu descubro que a saída para que eu empregue bem as minhas riquezas é distribuir, ou melhor empregar a minha riqueza. Então eu pego e dou assim um pouco para as pessoas, de maneira bastante dura às vezes, insensível, distante, e fico em paz com a minha consciência, porque eu dei alguma coisa. Não é nesse sentido. Esse tipo de caridade, ele tem um peso muito, mas muito, muito breve, rápido, fugidio. Ele vale muito pouco a caridade feita dessa forma, porque ela não parte do coração. O emprego da riqueza é algo que tem que partir do coração da criatura. Ela tem que ser plena, essa caridade, tem que ser cheia de amor, de graça, tem que ser cheia de humildade. Aquele que recebe a nossa prenda, né, o nosso benefício, tem que receber e não ficar corado, envergonhado quando recebe. Esse é o segredo. Se você ajuda alguém, a pessoa ela não vai nem perceber que foi, digamos, é lógico, vai sentir, mas não vai perceber que foi ajudado. Porque você não vai tocar trombeta quando faz esse tipo de coisa. Nós não devemos fazer assim. E Cheverru fala que quando nós damos alguma coisa, né, que seja muitas vezes aquilo de que nos faz falta. Porque aquilo que nos sobra muitas vezes não vai fazer com que a nossa alma sinta a alegria de ter compartilhado alguma coisa com alguém, não é? Tem vários tipos várias formas de fazer de exercer esse desprendimento, meus amigos. Uma delas, por exemplo, é antes de entregarmos alguma coisa para alguém, é uma experiência bem interessante que vale muito a pena ser feita. Que tal se nós ouvíssemos a primeira pessoa? Antes de entregar alguma coisa, seja o recurso material, seja o alimento, seja a roupa, seja o que for, seria interessante que nós ouvíssemos a pessoa. Porque muitas vezes o que a pessoa mais precisa não é do recurso material. Ela precisa de alguém que a ouça, não é verdade? De alguém que alivie a sua carga, né, de solidão, muitas vezes, especialmente nesse período de pandemia, não é? Em que muita caridade está sendo feita, isso é muito bom, mas, repetimos, mais importante muitas vezes do que o pão é o ouvido. É nós ouvirmos para que as pessoas se sintam acolhidas, né? Pertencentes, próximas, né? Assistidas, amparadas, amadas. Por isso, a caridade tem que ser feita com esse sentimento, né? E não somente se livrar de um recurso, né? Essa caridade, como diz o próprio Evangelho, é a maneira mais fácil de fazer a caridade. Eu dou o que eu tenho e minha consciência fica tranquila. Não. Tem que dar-se um pouco também. Quando nós damos alguma coisa, tem que ir alguma coisa de nós no que nós doamos. Por exemplo, vamos pegar um exemplo típico que me veio à mente agora. Você vai fazer uma doação de roupas. O inverno está aí, todo mundo sabe, né? E está chegando com bastante força. E nós vamos doar roupas. Aí nós pegamos aquelas roupas velhas, surradas, que já não servem mais, que já estão desgastadas, rasgadas, danificadas, desbotadas, enfim. Tudo bem, vai servir para alguém. Serve para nós. Mas que tal se nós fizéssemos a doação daquela roupa melhor também? Daquela que nós compramos e não gostamos, que ficou guardada um tempão. Todos nós achamos essa roupa, muitos de nós, pelo menos, achamos essa roupa sendo o nosso guarda-roupa, nosso armário, não é verdade? Procura lá que tem lá. E que tal se antes de passarmos adiante ela fosse lavada, fosse passada? Se ela tem um problema ou outro, que nós costuremos. Percebem?
Porque agindo assim, quando essa pessoa usar essa roupa, receber essa roupa, sabe, vestir essa roupa, tenho certeza absoluta, ele vai sentir um pouco mais do que o calor que a roupa proporciona. Pode ter certeza. Ele vai sentir também o calor que você colocou, que o teu coração colocou nessa peça, assim também no alimento e assim também no dinheiro, gente. O dinheiro, quando é dado, ele tem que ser dado com o coração. Não ser jogado na face daquele que precisa, não, de forma alguma, por favor, não. Né? Por isso, tudo que Cheverru chama atenção. A forma, o emprego da riqueza, como nós devemos empregar nossa riqueza. Por isso, meus amigos, a mensagem é bem breve de Cheverru, ele diz bem no finalzinho da sua mensagem, derrama em torno de ti os tesouros também da instrução. Como nós já falamos, orienta a pessoa, se encaminha. Se é empresário, se você tem recursos, se você pode empregar, emprega. Não faça a caridade somente para aquele dia, no dia seguinte o indivíduo está precisando de novo. Não. Se for possível, dê para essa pessoa condições para que ele se mantenha. A maior das caridades hoje, todos nós sabemos, é o emprego. Porque é o tipo de ajuda que vai perdurar muito mais, vai elevar o moral daquele que recebe, vai fazer com que essa caridade seja estendida ainda para todo o seu círculo familiar, não é? Sobre os irmãos, outros irmãos, que nós não estamos vendo, mas que estão ali. Né? E é o tesouro do amor, segundo Luiz Cheverru, que vai frutificar, vai se expandir, vai se ampliar, enfim. E acreditem, não existe nada mais interessante, mais gratificante para a alma do que receber os eflúvios de uma oração daqueles que estavam necessitados e que você socorreu, que você estendeu a mão. Na Revista Espírita, meus amigos, tem um contraponto de tudo que eu falei para vocês agora. Tem uma comunicação de um espírito chamado Sr. Morrison, ou Morrison. Ele era monomaníaco, a expressão que Kardec usou, que era um espírito muito rico. Ele era um inglês, ele desencarnou, deixou uma fortuna imensa de cerca de 100 milhões de francos. Está lá na Revista Espírita, repetimos, de 1858. E esse espírito, Sr. Morrison, ou Morrison, como queira, quando desencarnou, ele deu uma comunicação, ele foi evocado, né? Porque durante a sua vida ele tinha uma prática muito interessante, eu diria muito estranha. Apesar da sua riqueza ser muito rico, ele saía, ele pedia para trabalhar. Ele pegava a sua enxada, ia para o campo e lavrava o campo como se fosse um servidor, né? Seu próprio servidor. E ele dizia que ele estava pobre. Ele dizia que ele era, apesar de toda essa riqueza, ele dizia que ele era um miserável, um pobretão. E ele pegava, então, ele tomava, então, do seu material, de trabalho, e ia para o seu campo com uma enxada para lavrar o seu campo. Trabalhava, para poder receber uma parte mínima do dinheiro, que de fato era dele mesmo, e isso acalmava a sua mente, o seu coração. Ele ia trabalhar e depois ele recebia um saláriozinho modesto pelo que ele tinha feito no dia. Olha que coisa interessante. A monomania, né? E ficava feliz, porque veja que coisa paradoxo interessante. Um milionário vai trabalhar, passa o dia na enxada, com a mão na enxada, a enxada na mão, né? E depois recebe uma parcela ínfima e fica feliz. Mas tudo aquilo é dele. Por que ele fazia isso? Né? Interessante porque ele faz. O que leva um espírito milionário a fazer isso? Olha o emprego da riqueza. E ele ficava muito feliz e ficaria triste se alguém contrariasse, ele ficaria muito triste se alguém dissesse você não precisa fazer isso. E essa questão toda suscitou não é curiosidade, né, mas é o interesse do estudo de saber por que esse espírito fazia isso. Ele foi evocado na Sociedade Espírita de Paris quando ele compareceu, né, esse senhor Morrison, o espírito do senhor Morrison, disse: estou aqui na primeira comunicação. Perguntado a ele por que, se ele né, como é que ele poderia estar, né, como ele estava melhor na espiritualidade, ele falou: estou sempre do mesmo jeito, ele disse.
né, de maneira bastante melancólica, com respostas bastante monossilábicas. Conversava muito pouco. O espírito de São Luís, que é quem coordenava a sociedade, coordena todo o movimento espírita, né, com certeza, mas à época com Kardec, ele teve que vir e orientar as respostas desse senhor Morrison, inclusive, porque ele dava respostas monossilábicas a respeito dessa condição muito sui generis, né? E as perguntas que foram feitas é por que, né, você, você não se envergonha do que você fez durante a sua vida? Ele não conseguia praticamente responder. Ele dizia que ainda estava comprimido pelos laços da matéria, ainda sentia ainda, né, essa proximidade com a matéria. Dizia também que não recobrou, evidentemente, com o espírito ligado assim à matéria, não pode recobrar imediatamente as suas lembranças espirituais, ou melhor, a sua herança espiritual, a sua liberdade como espírito, melhor, não é? Interessante que perguntado onde é que ele está, onde é que você está agora? Perguntaram para o Sr. Morris, o espírito. E ele, ainda, talvez não sabendo exatamente do que estava acontecendo, mas já sabia que estava dando entrevista, é claro, mas não compreendendo bem aquele cenário. Onde é que você está? Ele foi perguntado para ele. Estou atrás de Hermès. Hermès é Hermès de Faux, uma das médias, da codificação das médias de Kardec. Muito interessante isso. Até numa forma de falar a respeito da mediunidade, que não existe aquela incorporação exatamente como a gente imagina, do espírito entrar no corpo do médium, não. Ele fica nas proximidades da transmissão de pensamento de mente a mente, não é? Então ele estava atrás da médium, dando essas comunicações, respondendo as perguntas. Dizia que não era feliz, que faltava-lhe alguma coisa, que sofria por isso, claro que sofria, né? E sofria. Quando foi perguntado por que esse homem sofria como espírito, olha que coisa, lição interessante, ele não consegue responder. O espírito de São Luís vem, interfere e diz, ele sofre pelo bem que ele não fez. Um homem com 100 milhões, né, imagina, com tanto dinheiro, como espírito ressente-se ou sente-se culpado, evidentemente, nada é até compreensível, por ter passado uma vida aqui sem ter dado à sociedade um contributo em razão, ou por ter possuído tanto, né? E essa mania que ele tinha apesar de ser milionário, trabalhar para receber um pouquinho no final do dia, para ter a sua consciência culpada, ele se declara mesmo como uma espécie de loucura. Ele mesmo diz que eu era um louco, né? Hoje eu reconheço que eu era um louco. E diz que tinha pedido isso como expiação, não importa, na verdade, né? O que importa é que, para a nossa instrução, é que o emprego da riqueza dessa maneira, ele não enriqueceu ou não auxiliou no progresso do espírito. Ele não ajudou a alma. Porque todos nós, meus amigos, agora sim vem um ponto máximo da nossa exposição. Alguém pode dizer assim, você está falando essa palestra para os ricos. Não, porque todos nós somos ricos. De uma forma ou de outra, com bens amoedados ou ricos espiritualmente, materialmente, moralmente, todos nós temos alguma coisa para distribuir. Por exemplo, se quem está me ouvindo agora, de certa forma, tem alguma condição, não é? Porque está nos ouvindo por um meio eletrônico, existe aqui vários recursos que entram, né, em conjunto, trabalham junto nesse momento, que é a comunicação com a internet, é o aparelho, é o pagamento da conta, enfim, todos nós temos sim alguma condição. Por mínima que seja, nós temos, né? Então nós podemos, de alguma forma, sim, fazer algum tipo de auxílio, de ajuda, né? Todos nós podemos, podem ter certeza disso. Esse senhor Morrison, esse espírito ainda, ele diz que não importava como ele tinha ganho sua fortuna, mas importava assim como ela tinha empregado, né? Porque na existência anterior ele tinha sido um pobre operário, pedir a essa existência como milionário, ele pediu sim, como prova, e ficou muito claro então para todos nós que ele não foi feliz, né, na aplicação de seus recursos. E esse é o ponto máximo da lição também, meus amigos. O que nós fazemos com os recursos de que nós temos. Repetimos, isso é muito, muito importante, muito significativo para todos nós, porque amanhã, ou mais cedo ou mais tarde, nós voltaremos à espiritualidade e daremos conta, assim, de todos os recursos que nós recebemos aqui na Terra para o nosso crescimento, para a nossa existência, para a nossa, enfim,
para o auxílio ao próximo, para nosso progresso de forma geral. Ok, meus amigos? Essa lição do Sr. Boris, então, ela é muito interessante, repetimos, para que nós tenhamos lá como advertência, né? Depois dessa comunicação, vem algumas observações, onde o Espírito acaba dizendo que passou várias vezes pela Terra, né? Ele é perguntado se ele tem a programação de voltar novamente, e ele diz, eu voltarei como já estive várias outras vezes. E isso é grave, porque significa que se ele veio tantas e tantas vezes para a Terra e ainda não aprendeu a dar destino à sua riqueza, esse é um ponto preocupante. Então fica aqui, justamente aqui está esse chamamento para todos nós. Nós vimos para cá muitas vezes, não aprendemos a dar muitas vezes também, consequentemente, ou, né, os destinos aos recursos que nós somos possuidores. Para nosso encerramento, eu trouxe uma história que aparentemente é uma história para criança, mas o que somos nós todos, não é? Se não muitas vezes crianças espirituais, como dizem os espíritos superiores. Porque nós temos condições de agir de uma forma e muitas vezes negligenciamos, lamentamos, né? Choramos, esperneamos, como se diz, e não ouvimos a voz da razão, a voz da lógica, a voz do bom senso. Por isso a história que eu trouxe para vocês, ela pode parecer assim uma história para criança, ela é contada muito para criança, mas ela serve para todos nós. Essa história está no Livro das Virtudes 2, O Compasso Moral, de William Bennett, que é uma obra, aliás, são 3 obras, né? O Livro das Virtudes, o Livro das Virtudes 2, O Compasso Moral, e o Livro das Virtudes para crianças, que é muito interessante. Esse, portanto, não é bem para criança, né, como nós falamos. Então, eu corrijo aqui, não é exatamente para criança, é para todos nós. Porque tem uma obra chamada O Livro das Virtudes, um terceiro livro para crianças, especificamente para crianças. E essa história que eu trouxe para vocês hoje para encerrar nossa exposição é A Dívida de Bradley. Trata-se de uma história vivenciada, vivida ou criada, idealizada nos Estados Unidos, que, por ser um país eminentemente capitalista, traz muito essa ideia de que os dólares são muito procurados, perseguidos, né? Todos os americanos de uma forma geral, né? Evidentemente que tem exceções, é claro, tem essa preocupação com a sua condição material. O que é explicável, evidentemente, né? Porque todos nós sabemos que o moral vem depois das conquistas do progresso, das conquistas da inteligência, enfim. E sabemos também, evidentemente, está associada à questão do dinheiro, que ele bem empregado, evidentemente, ele desenvolve inteligência por meio do trabalho. Isso tem que ficar muito claro, não é? Então, não é erro, como muitas pessoas pensam. Eu sou rico, então eu sou culpado. Não, ninguém nunca disse isso na doutrina espírita, nem vai dizer. Porque, na verdade, a riqueza, repetimos, não é só material. Nós temos conosco que a maior riqueza, vocês verão nessa história agora, ela não é do dinheiro. Então, aqueles de nós que temos riqueza, seja de que forma, de que meio, de que tipo de riqueza nós tenhamos, nós somos responsáveis e podemos produzir muito com ela. Querem ver por que digo isso? A dívida de Bradley. Repetimos uma história vivida nos Estados Unidos. Era uma vez um menininho chamado Bradley. Ele, quando tinha cerca de 8 anos, adquiriu o hábito, talvez, evidentemente, vivendo no país, como nós já falamos, que tem essa preocupação muito grande com o dinheiro. Mas veja a idade da criança, 7, 8 anos, adquiriu o hábito de considerar tudo em termos financeiros, em termos de dinheiro. Pequenino, imagine só a cena. E ele queria saber o preço de todas as coisas, aquilo que não tivesse um valor muito grande para ele, né? Para ele tudo tinha um valor grandioso. Quanto custa esse livro? Ah, custa $1, não é pouco. Se tivesse uma obra rara que custasse $1.000, ah, legal, isso tem valor. Para ele, na cabecinha dele, é compreensível, uma criança, só há valor aquilo cujo preço é muito alto, né? Aquilo que é barato, aquilo que custa pouco, não parecia ter valor algum para Bradley. Olha só que coisa interessante. Mas aconteceu um fato com esse menino. Porque ele aprendeu uma lição de que tem coisas que o dinheiro não compra. Eu diria que a maioria das coisas o dinheiro não compra.
E a maioria das coisas que o dinheiro não compra são as melhores coisas do mundo. O vento batendo no rosto, a paisagem, sei lá, as plantas, os animais, as florestas, as crianças, o céu azul, a chuva, são coisas que o dinheiro não compra. Aí vem junto a saúde, vem junto a alegria, a paz interior, as amizades, a família. São coisas que o dinheiro não vai comprar. Dinheiro nenhum no mundo compra isso. Falando dos Estados Unidos, um dos homens mais ricos do mundo, dono da Apple, uma empresa de computação, Steve Jobs, quando teve um câncer no pâncreas, os seus bilhões e bilhões de dólares não serviram para ajudar. Não serviram. Então, meus amigos, com certeza, nos seus últimos dias, ele daria sua fortuna para ter de volta a sua saúde. Então, tem muitas coisas que o dinheiro não compra. Certa manhã, esse menininho Bradley, ele desceu para o café e ele colocou sobre o prato da mãe, a mãe serviu o café toda manhã, né? Mãe, né? É um valor aí, né, inestimável. Não tem nem como contabilizar o valor, porque mãe não tem valor, mãe é algo que não se valora, não tem como valorar o amor de uma mãe. E esse menininho desceu para o café e tinha o seu prato ali, ele pegou, junto do prato, colocou um papelzinho dobrado bem bonitinho do lado do prato da mãe. A mãe olhou aquilo, abriu aquele papelzinho e quase não acreditou no que viu. Porque Bradley, com 8 anos, escreveu assim naquele papel: mamãe deve a Bradley, por levar recados, $3. Por tirar o lixo, $2. Por varrer o chão, $2 também. Extras, não sei da onde que esse menino tirou esses extras, $1. Total que mamãe deve a Bradley, $8. A mãe olhou aquilo, sorriu, quase não acreditou, mas não falou nada. Mas como é mãe, e uma super mãe, não perdeu a oportunidade de ensinar uma lição para o seu filho. Na hora do almoço, isso foi de manhã, na hora do almoço, a mãe devolveu a conta que Bradley tinha colocado sobre o prato. Colocou o papelucho que ele teria marcado e colocou também os $8 que ele disse que a mãe lhe devia. Os olhos do menino brilharam quando ele viu o dinheiro. Falou, nossa, $8. Ele ficou pensando, puxa, o que eu vou comprar com os meus $8? Só que nesse momento, o pequeno viu outro pedaço de papel ao lado do prato, também dobradinho, igualzinho ao seu. Ele abriu aquele papel que a mãe colocara e viu que era uma conta também da mãe. Já que ela apresentou uma conta para a mãe agora apresentou uma conta para ele também. E no papel, na conta que a mãe apresentou para o pequeno filho, Bradley, estava escrito assim: Bradley deve para a mamãe, por ser boa para ele, nada. Por cuidar de sua catapora, nada. Pelas camisas, pelos sapatos, pelos brinquedos, nada. Pelas refeições diárias, como foi o café da manhã, o almoço, o jantar, pelo seu quarto arrumado, por tudo que a mamãe faz por você, nada. Total que Bradley deve para a mamãe, no final das contas, nada. O pequenino olhou aquilo e ficou olhando assim, e agora, o que eu faço? Ficou em silêncio, olhando para sua conta, olhou para a conta da mãe. Inteligentemente, o menino, caindo em si, levantou-se, pegou os seus $8, que estava no bolso já, tinha guardado no bolso os $8, levou, colocou na mão da mãe, devolveu para a mãe. Ele entendeu a mensagem. E a partir disso, ele passou sim a ajudar a mãe, continuou ajudando a mãe a levar o lixo, a cuidar, enfim, fazer tudo o que ele já fazia, mas agora sem cobrar nada. Começou a fazer isso por amor.
para que nós meditemos a respeito do valor, dos valores, não é? Do dinheiro, de como nós devemos empregar a nossa riqueza. Fica aqui, meus amigos, então, essa mensagem de hoje. Perdão, passou um pouco do horário, ficou um pouco longa, mas nós pedimos para que todos nos perdoem esse excesso, não é? E para que nos acompanhem numa prece de agradecimento a Deus por essa oportunidade de falarmos a respeito do Evangelho de Jesus e de entrarmos na tua casa e conviver contigo nesse período, né, de alguns minutos, pedindo as bênçãos de Deus, nosso Pai, para todos nós. Que nós saibamos fazer o emprego justo da nossa riqueza, os nossos valores amoedados, os nossos vários tipos de benefícios, de dons, de oportunidades, pelo próprio tempo que temos, que podemos distribuir com alguém, compartilhar com alguém, colaborar com alguém. Que as tuas bênçãos, Jesus, nos ilumine as consciências, sobretudo nossas almas, nossos corações, nos dando fé, esperança, coragem, para que nós consigamos superar todas as dificuldades que se nos acercam nesse período de pandemia, que nós continuemos nos cuidando, nos protegendo, amando-nos, para que assim possamos também amar ao nosso próximo das maneiras, das formas, das mais diversificadas possíveis. Que as tuas bênçãos nos alcancem, Jesus, amigo. E como sempre pedimos, que a tua presença seja sentida em cada lar em forma de saúde e de muita paz. Obrigado, Senhor, mais uma vez por esta oportunidade. Abençoa todos nós e permanece conosco, amigo querido, hoje e sempre. Que assim seja, meus amigos, muita paz. Muito obrigado pelo convite ao Caminho do Evangelho e até uma próxima oportunidade. Muita paz.